Olá pessoal, eu sou Maíra Nóbrega e hoje vamos continuar com o assunto vitamina D. Como avaliar o nível sérico? Qual é o nível desejado e como eu trato a deficiência? Vocês sabem essas respostas? Então vamos nessa! A determinação do status da vitamina D baseia-se na medição sérica da 25-OHD, que é o metabólito mais estável e abundante no soro humano, com meia-vida de aproximadamente 3 semanas. Enquanto a da 1,25-OHD, a forma biologicamente ativa, é de apenas 4 horas. Os níveis séricos ideais de vitamina D são bem discutíveis. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, assim como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, em seus posicionamentos oficiais sobre os intervalos de referência da 25-HD para a população, estratificaram os níveis séricos ideais de acordo com a idade e as características individuais da seguinte forma: maior do que 20 nanograma por ml para a população saudável abaixo de 60 anos de idade, entre 30 e 60 nanogramas por ml para a população de risco e tem esse de risco idosos, gestantes, lactantes, indivíduos com osteoporose, história de queda, fratura, raquitismo, osteomalácia, causas secundárias de osteoporose, hiperparatiroidismo, síndrome de má absorção, doenças autoimunes, doenças inflamatórias e doença renal crônica. E tem que níveis séricos acima de 100 nanograma por ml são considerados tóxicos e com risco de hipercalcemia. A identificação dos níveis circulantes da 25-HD necessários para prevenir o hiperparatiroidismo secundário é um dos parâmetros preferidos para a definição dos níveis ideais de vitamina D, sendo para isso considerado ideal o valor acima de 30 nanogramas por ml, lembrando que de 30 a 60. Fatores que reconhecidamente influenciam os níveis de 25-HD incluem raça, ingestão de vitamina D, exposição ao sol, uso de protetor solar, adiposidade e idade. Indivíduos de áreas geográficas de alta latitude podem ter risco aumentado para deficiência de vitamina D devido à falta da exposição à luz solar e à radiação UVB. A pigmentação da pele está associada à redução dos níveis séricos de vitamina D devido à sua menor produção na pele, pois a melanina ela compete pelo fóton da radiação UVB. Idosos apresentam afinamento da epiderme, da derme com o processo de envelhecimento, com consequente redução da reserva do precursor da 25-OHD. Indivíduos com síndromes de má absorção intestinal ou após a realização de cirurgia bariátrica são incapazes de absorver bem a vitamina D. Pacientes com síndrome nefrótica perdem na urina a VDBP, vocês lembram? A proteína ligadora da vitamina D que a gente comentou na aula passada. O uso de medicações como anticonvulsivantes, antirretrovirais aumentam o catabolismo da vitamina D com menor produção do calcitriol, que é a formativa. Glicocorticoides, antifúngicos, colestiramina, orlistat também aumentam o risco de vitamina D. Vale ressaltar ainda que os níveis da 25-HD alcançados após a mesma dose oral de reposição de vitamina D variam entre os indivíduos. A variação genética representada pelos polimorfismos do VDR, que é o receptor de vitamina D, e da VDBP, poderia explicar em parte essa variabilidade. E quem precisa dosar a vitamina D? A primeira pergunta que a gente tem que saber. A SBEM não recomenda a mensuração da 25-HD para a população geral, sendo indicada para a população de risco, quadro clínico de osteomalácia, ou raquitismo, ou osteoporose, ou idosos com história de queda, de fratura, pessoas obesas, grávidas, lactentes, pessoas com síndromes de má absorção, com hiperparatiroidismo, com insuficiência renal crônica, doença hepática, doenças granulomatosas, linfomas, indivíduos que usam qualquer dessas medicações que já falei que interferem no metabolismo da vitamina D. Condições que limitam a exposição solar também podem ser consideradas como pessoas institucionalizadas. E qual a recomendação dietética em relação à vitamina D? Segundo a Endocrine Society, crianças entre 0 e 1 ano de idade requerem pelo menos 400 unidades por dia de vitamina D.
Crianças acima de 1 ano de idade requerem no mínimo 600 unidades dia para manter a saúde óssea, enquanto adultos entre 19 e 70 anos de idade necessitam em torno de 600 unidades por dia e acima de 70 anos, 800 unidades por dia de vitamina D. Ainda são necessários mais dados para comprovar se esses níveis são suficientes e proporcionar todos os benefícios não esqueléticos da vitamina D e se esses benefícios são de fato comprovados. Em pacientes específicos, doses maiores que as recomendadas podem ser necessárias para alcançar níveis mínimos de 30 nanogramas por ml, como por exemplo, pacientes em uso de anticonvulsivantes, de glicocorticoides, de cetoconazol ou de antifúngicos. Grávidas e lactentes necessitam de 600 unidades por dia. Quem e como tratar? Em relação à saúde óssea e à prevenção de quedas, a necessidade de tratamento, assim como os níveis séricos ideais, está mais bem definido. Para a prevenção de câncer ou doenças cardiovasculares, como já falado na aula anterior, não há dados que comprovem o seu benefício. Então, o valor ideal não está bem definido. A SBEM não indica suplementação generalizada de vitamina D para toda a população, sendo os benefícios do tratamento bem mais evidentes nas populações em risco para deficiência. A suplementação ela pode ser realizada tanto com a VD3, o colecalciferol, como o VD2, o ergocalciferol, embora a VD3 apresente algumas vantagens, maior disponibilidade no mercado, maior utilização em estudos clínicos, posologias mais versáteis e elevação mais efetiva da 25-OHD. As formas ativas da vitamina D, como o calcitriol, o alfa-calcidiol, não devem ser utilizadas por terem uma meia-vida muito curta, terem um maior custo e não corrigir os estados de hipovitaminose D, além de implicarem maior risco de efeitos colaterais. Nos casos de deficiência, o tratamento pode exigir uma reposição mais agressiva, com doses diárias de 7.000 unidades ou semanais de 50.000 unidades por 6 a 8 semanas, até que o nível ótimo seja alcançado, aquele nível acima de 30 nanogramas por decilitro. O tratamento pode ser repetido se necessário e deve ser seguido da dose de manutenção de acordo com a faixa etária. Os pacientes portadores de má absorção intestinal recomenda-se a dose diária de 6.000 a 10.000 unidades por dia, embora doses maiores possam até mesmo ser necessárias. Pacientes com hiperparatiroidismo primário, deficiência de vitamina D, devem ser tratados conforme a necessidade. Em gestantes, devem-se evitar doses semanais de suplementação, porque a placenta possui a enzima 1-alfa-hidroxilase, cuja função independe dos níveis de PTH, sendo responsiva à quantidade disponível do substrato. Desse modo, altas doses semanais poderiam induzir uma produção aumentada de calcitriol com potencial efeito deletério para o feto, devendo dar preferência, sim, nessa subpopulação para doses diárias pelo risco de intoxicação. A intoxicação pela vitamina D ocorre com níveis muito altos, níveis de 25-OHD acima de 90 nanogramas por ml e promove a redução da produção do calcitriol, em parte pela supressão do PTH. Pode causar hipercalcemia grave, hipercalciúria, insuficiência renal, sendo uma condição potencialmente fatal se não for adequadamente tratada. A suplementação de vitamina D em idosos com altas doses pode levar a prejuízo da função renal, acelerar o risco cardiovascular. Outro estudo avaliou a reposição de 500.000 unidades orais uma vez ao ano numa população de mulheres idosas e resultou em aumento do risco de fraturas e quedas. Portanto, altas doses de vitamina D anuais também não são recomendadas e a reposição injetável não é recomendada. E assim finalizamos o nosso assunto de vitamina D. Espero que tenha servido para vocês, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, mandem para nós no Instagram ou aqui no YouTube que nós responderemos.